Falo ainda sobre um goleiro do Vasco pretendido pelo Cruzeiro, essa informação confere. Já os clubes brasileiros discutem mudanças no campeonato da Série A, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre os clubes brasileiros que discutem mudanças importantes no regulamento do Campeonato Nacional para 2027. Nessa terça-feira houve uma reunião do Conselho Técnico lá na CBF. O debate era sobre o Campeonato Brasileiro de 2025, mas surgiram duas ideias que vão se somar a uma discussão antiga em relação ao veto dos gramados sintéticos. As três pautas, que eu vou contar a partir de agora, podem entrar em vigor e para valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. A primeira sugestão debatida na terça-feira foi em relação à diminuição no número de rebaixados. A ideia, defendida por alguns clubes grandes como o Santos, é de diminuir de 4 para 3 equipes o número de rebaixados ou de descensos de uma temporada para outra. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, 4 caem. A avaliação de vários clubes grandes é de que é meio que maluco que 20% da competição seja rebaixada. Outro tema de debate. Redução no limite de estrangeiros. Hoje são permitidos 9 atletas gringos por partida. Os clubes defendem que esse número caia para 6. Até o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira já se mostrou preocupado com essa invasão de estrangeiros. A preocupação é de que a chegada de muitos gringos impeça a utilização de atletas da base. Nesse momento são 130 jogadores estrangeiros ligados a clubes da Série A. Em relação ao gramado sintético, uma discussão mais antiga que conta com a participação de jogadores, eles defendem o veto aos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Cruzeiro para responder se há alguma novidade ou verdade no interesse do Cruzeiro em Léo Jardim. Eu me refiro ao goleiro do Vasco, cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Informação sobre essa negociação entre Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, e Léo Jardim foi publicada por uma conta chamada NT Vascaínos. Só para lembrar que como o Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro, ele pode a partir de 1º de julho assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Essa mudança aconteceria a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E o Léo Jardim chegaria sem custos, excelente reforço, caso opte por deixar o Vasco dessa maneira. Mas, porém, contudo e todavia, mesmo lembrando da ótima relação entre Alexandre Matos e Paulo Pitombeira, que é o representante do Léo Jardim, conversei com o Matos na manhã dessa quinta-feira e o Matos assegurou que não existe negociação. Afirmou também que não busca um goleiro, até porque hoje o Cruzeiro já tem o goleiro Cássio. De qualquer forma, não sei se o Matos afirmaria ou confirmaria esse interesse, até porque se o fizesse, o Cruzeiro correria um enorme risco de ser acionado na justiça pelo Vasco por assédio. Afinal de contas, você só pode negociar um pré-contrato com qualquer jogador a partir do momento em que ele entra nos 6 meses finais do vínculo. A saideira sobre esse tema. Enquanto dirigente do Palmeiras, o Alexandre Matos fez uma contratação parecida. Ele foi buscar o Everton, então com 30 anos de idade, no Atlético Paranaense, mesmo tendo na oportunidade Fernando Praz e Jailson. Final da história todo mundo conhece. O Everton muito bem com a camisa alviverde. Ontem rolou uma reunião importante na sede da CBF. Lá estavam o CEO, Carlos Amodeu, e também o diretor de futebol do Vasco, o Marcelo Santana. Marcelo já vai conversar com a gente aqui. Aliás, agradecer já ao meu grande amigo Wellington Campos, do canal Wellington Campos FC. Ele esteve na CBF, mandou esse material para a gente, porque ele entrevistou o Marcelo Santana. Nessa reunião, alguns pontos foram debatidos, e pontos importantes, como, por exemplo, o número de estrangeiros, hoje autorizado no Campeonato Brasileiro de 9 por partida, não importa se jogando no banco, 9 relacionados por jogo. Foi também debatida a questão do gramado sintético. Começou a ser debatida também a questão de rebaixamento. Há quem defenda, e eu estou nessa linha, tá? Eu acho que 4 é um número muito alto, você está rebaixando 20% do campeonato. Eu defendo que 3 devem ser rebaixados, sendo que o antepenúltimo, ou seja, o 18º, jogaria uma repescagem com o 3º da Série B, como acontece em várias ligas pelo mundo, né? A espanhola, por exemplo, é assim, a alemã da mesma forma. Então, assim,
Mas isso está sendo debatido, não sei se será implementado já para essa edição. Em relação aos jogadores estrangeiros, o Marcelo Santana deixou muito claro, e aí faz sentido, e o Vasco é o clube até que tem mais estrangeiros, salvo engano, acho que o Vasco hoje está com 11. Mas, enfim, o que faz sentido? Não pode ser aplicado de imediato a regra. A regra precisa ganhar pelo menos 2 anos de carência, porque há contratos longos e em vigência. Como é que você vai fazer? Pô, o Vasco tem 11, só pode botar agora 7. Vamos dizer que reduza de 9 para 7. Como é que você faz com os caras sob contrato? Como é que você administra o dia a dia? Corta sempre 4. Só no time titular do Vasco, vamos lá, quem está de estrangeiro? Verrete, Paê já foi titular, mas hoje só o Verrete, quem mais titular? Nuno Moreira, conta como estrangeiro. Garré, se virar titular, já são 3. No banco sempre estão Paê, 4, Puma, 5, Esforça, 6. Olha aí como é que vai crescendo a lista. Lloyd, 7. Então, assim, não dá para você de uma hora para outra reduzir. Ainda tem jogadores que estão no elenco que até não são muito utilizados, né? Capasso, por exemplo, é outro que é estrangeiro e não é utilizado, mas está lá também no elenco. Então, o Vasco está trabalhando aos poucos para poder fazer a redução do elenco, que vai passar até pela saída de alguns estrangeiros, dentre eles o próprio Capasso, o próprio Esforça. O Vasco tenta fazer alguma negociação com ele, mas o Marcelo Santana vai falar com a gente aqui nessa entrevista que rolou coletiva na CBF e foi enviada para nós pelo Wellington Campos, do canal Wellington Campos FC. Acompanhe o que o Marcelo Santana falou para a gente poder bater papo aqui na volta. Olha, eu acredito que no ano passado, eu cheguei no Vasco, foi apresentado dia 1º de julho, era um cenário de muito mais incerteza do que hoje. A gente hoje já tem uma noção mais clara dos contratos, da ausência de pagamentos que muitos contratos houve na administração anterior, e a gente consegue ter uma previsibilidade maior de caixa. Claro que o tema da RJ, na linguagem popular, não é um tema fácil de você dialogar e muitas vezes de você ser entendido pelo torcedor, pelo mercado, mas outros clubes aqui dentro do futebol brasileiro já buscaram, seja o regime centralizado de execuções, como a via da RJ, para terem um equilíbrio maior no seu departamento financeiro, no seu fluxo de caixa, e demonstraram sucesso nessa iniciativa. Então isso também, em paralelo, dá uma tranquilidade maior ao torcedor do Vasco do que a administração do presidente Beredinho tem buscado, de reorganizar o clube, de demonstrar ao mercado a boa-fé que o Vasco tem para honrar os seus compromissos. A gente não atrasou nenhum pagamento de salário, de imagem, de funcionários, desde a administração do presidente Pedrinho, premiações também, a gente já virou o ano com tudo quitado, e é buscar esse caminho de fortalecimento para que ele reflita nos 2 maiores interesses do torcedor, que são os resultados dentro de campo e a perspectiva de buscar um novo investidor sendo um parceiro da SAF. Marcelo, o que o Vasco vai fazer no período que o campeonato paralisar no meio do ano por causa do Mundial? Como resolver isso? Olha, primeiro a gente tem esse período de agora, né? É um período, aí são as adaptações que o calendário tem que fazer. A gente vai ter um período maior de treinamento antes do início do Campeonato Brasileiro do que a gente teve no início da temporada. Quando, se você fosse trabalhar pela lógica, deveria ter sido o contrário. O maior período de preparação deveria ser antes do início dos jogos oficiais, mas são as adaptações de calendário. Então agora a gente está readequando a carga de treino. A gente deve fazer ali provavelmente 2 jogos treinos para buscar um nível diferente de coletivo, de só trabalho interno, para que a gente possa testar algumas alternativas aí dentro da competição. O Fábio Carilli agora, nesse período, tem uma possibilidade de trabalhar com um elenco mais completo. A contratação dos extremos aconteceu no finalzinho da janela por parte da diretoria. Então ele vai ter essa possibilidade agora de, se ele julga necessário mudar esquema tático, fazer alguma correção de rota, é um momento mais adequado. E na parada do meio do ano, aí a gente conversa um pouco mais para frente. A gente tem que ter muita responsabilidade. Semana que vem tem um sorteio da Sul-Americana. A gente tem, no mínimo, 6 jogos da fase classificatória. A gente tem uma eliminatória da Copa do Brasil, 12 partidas pela Série A, tudo antes da pausa de meio do ano. Então vamos focar primeiro nessa parte competitiva, para depois a gente pensar essa questão do meio do ano.
Vem mais reforço aí? Vai sair gente lá no Vasco? O que você vai fazer? Eu acredito que essa janela ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações. E o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. Valeu, ídolo, por ter enviado esse vídeo para nós aqui. É isso, torcedor. Algumas mudanças vão acontecer no Campeonato Brasileiro, não de imediato, não acredito, mas o Conselho Técnico já se reuniu e já trouxe ideias. Agora, um ponto que foi tocado na reunião em relação a 2027, ou seja, daqui a 2 anos, o Vasco, ou melhor, os clubes, e o Vasco faz parte desse hall, os clubes organizarem o Campeonato Brasileiro. Será? A LFU e a Libra precisam se entender em relação a isso. Isso aí, torcedor vascaíno, na medida que vai aí demorando o Vasco a conseguir resolver sua situação com o goleiro Léo Jardim, clubes vão aparecendo interessados na contratação do goleiro, né? Seria uma perda aí para o Vasco gigantesca caso não conseguir a renovação com o goleiro Léo Jardim. Ele poderá assinar um pré-contrato a partir no meio da temporada com qualquer clube, e também o Léo Jardim, ele pode muito bem deixar o Vasco, né, de graça ao final da temporada. Então peço sua opinião nos comentários, o que você achou do vídeo, dessas informações aí sobre o Vasco, com a possibilidade dos clubes do Brasil, né, debatendo aí para fazer uma liga, acabar com esse negócio da CBF, né, comandar o futebol brasileiro aí, o Brasileirão. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.